Esse arquivo, ele já está aqui. Então, aqui eu coloquei o índice, né? Esse Excel básico, qual é o objetivo dessa oficina, né? Então, todos os como apresentar os dados que a gente já viu, como calcular o valor médio, desvio padrão e assim por diante. Então, aqui já está todo o sumário das atividades. Nesse primeiro, qual é o objetivo? Eu coloquei aqui, ó. O objetivo é calcular a média, calcular o desvio padrão, analisar o desvio padrão, inserir um gráfico de barras, e aí fazer a formatação desse gráfico e depois inserir barra de erro. Então, vamos começar com esse aqui. Então, aqui eu tenho os valores, que são os dados das medições. Então, aqui a amostra 1, 2 e 3, aqui todas as repetições de titulação. Então, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa é calcular a média. Em algum momento na aula vocês já viram isso, fazer a média, soma tudo, divide pelo número. Então, se tem 3 medições, soma as 3, divide por 3. Então, vocês já, em algumas aulas ou medições, já fazem essa cálculo de média, mas eu coloquei aqui as fórmulas. Então, essa aqui, nesse canto, é a fórmula da média, e aqui a gente tem a fórmula do desvio padrão. Então, vamos primeiro colocar a média. Para conseguir fazer o gráfico direitinho, o que eu costumo fazer é copiar pelo menos aquilo que é o nosso índice. Então, eu vou ter a tabela dos dados originais, e aí, a partir desse ponto aqui, eu vou começar a fazer a minha análise ou construção de gráficos, modificar os valores. O que eu sugiro para vocês é assim, ó, sempre que vocês tiverem a pesquisa, tiver lá uma tabela ou análise, os dados de vocês, salvem uma cópia como apenas dados, que são ou dados brutos. Porque do momento que vocês começarem a fazer análise, começar a fazer gráfico, começar a mexer nos valores, pode acontecer de, sem querer, vocês acabarem perdendo alguma informação. Então, é bom ter um backup, assim, né? Os dados brutos eu não vou mexer, eu só vou copiar. Eu nunca vou pegar desses dados brutos e começar a mexer em cima dessa mesma planilha. Eu vou salvar uma cópia e aí depois eu vou começar a análise de dados. Então, para análise de dados, eu vou copiar essa primeira. Então, aqui no Excel, a gente tem essas linhas. Ó, eu posso selecionar várias linhas. Se eu clicar com o botão direito do mouse, vai ter opções ali. O que eu quero fazer? Eu quero recortar, por exemplo, se eu tenho aqui informações dessas linhas que eu quero recortar e colar numa outra planilha, ou colar mais para baixo, eu posso recortar, copiar, posso inserir mais linhas, eu posso excluir linhas. Então, todo aqui, né, sempre que a gente tem uma seleção e clica com o botão direito, eu tenho essas possibilidades com esse, que eu quero fazer com as linhas selecionadas. Da mesma forma, aqui a gente tem as colunas. Então, as colunas, eu também posso colocar. Então, tendo selecionado as colunas, eu posso clicar no botão direito e vai abrir um menu. Para fazer o copiar e colar, quem está acostumado já a utilizar no Word é a mesma coisa. Aqui eu selecionei e botei Ctrl C, e aí só cliquei ali e botei Ctrl V, ele já vai puxar para as outras colunas. Certo? Então, aqui eu só, se eu botar, não preciso, eu tenho que cuidar porque tem que ser o mesmo tamanho. Não precisa ser o mesmo tamanho. Se eu botar aqui no primeiro, botar Ctrl V, ele vai preencher o número que for necessário de acordo com aquilo que foi copiado. Então, aqui, eu, em vez de ter titulação, né, aqui eu vou ter, né, eu posso deixar em branco, posso botar o que vai ser isso, e aí aqui eu vou botar média. Gente, eu vou mostrar para vocês, assim, o modo hard e depois o modo easy, tá? Tem como a gente fazer fórmulas no Excel. Então, eu posso fazer fórmulas muito, muito complexas. Mas eu também posso pegar e colocar, usar os atalhos. Então, ele tem algumas funções que já tem prontas fórmulas. Como é que a gente faria uma fórmula, por exemplo, aqui do valor médio? Vai ser um somatório de x dividido por n. O nosso n é 5, porque eu tenho, para cada um, eu vou fazer a média de 5 valores. Então, como é a média de 5 valores, eu tenho que o meu n é igual a 5. E vai ser um somatório de x. Então, um somatório de todos esses. Então, eu vou, apesar de já ter a fórmula da média, eu vou mostrar como fazer uma fórmula, ou como utilizar do zero, né? Aqui eu vou começar a colocar os dados,
E a gente sempre pode observar que vai aparecer aqui no campo de fórmulas o que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que a gente faz para começar a inserir uma fórmula é colocar igual. No momento que eu botei igual, eu já habilitei o sistema de fórmula. Somatório de x. Então, igual. Eu vou ir selecionando. Esse aqui é o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5. Esses aqui todos eu tenho que dividir por n, que é 5. Então, eu vou colocar que esse somatório todo, entre parênteses, eu vou somar todos esses, e aí eu vou dividir por 5. E aí, com isso, eu calculo o meu valor médio, certo? Aqui, o Excel vai fazer as mesmas coisas que aquelas regrinhas de matemática, ele já tem tudo já na programação dele. Se eu não tivesse colocado aqui os parênteses nesse somatório, o que ele ia fazer? Ele ia dividir só o último termo por 5. Ia ser aqui B10 dividido por 5. Como a gente colocou entre parênteses, ele considera... Então, tudo isso eu vou somar primeiro, depois eu vou dividir por 5. Certo? Então, ó, ele já tirou, fez ali o meu somatório. E dividir pelo N. Agora, uma outra forma de fazer um somatório, em vez de fazer esse mais, esse mais, esse mais, esse... Se eu tenho um grupo que está assim próximo, como esses, aqui ele já está dando embaixo ó, o valor médio. Eu coloquei uma fórmula de somatório. Esse meu somatório, eu vou ter que dividir por 5. Certo? A soma de todos os x dividir pelo n. E agora, né, o modo easy, sempre que tiver uma fórmula pronta do Excel, vocês podem usar ela. Por exemplo, neste momento, a gente quer fazer a fórmula da média. Então, só eu colocar aqui, ó, fórmula, já coloquei ali assim, ó, a minha igual fórmula, né, a função que já está pronta é a função média, e aí ele vai calcular a média desses valores. E aí, com isso, a gente calculou os valores médios dessa amostra, certo? Então, aqui eu mostrei fazendo o somatório um por um. Esse somatório, algumas vezes, se a gente tem uma planilha muito grande, eu quero pegar informações de diversos pontos. Aqui eu mostrei como fazer um somatório. Se eu tenho um grupo, eu quero verificar, puxar o somatório dele. E aqui, pegando direto a fórmula da média. A gente tem um conjunto de fórmulas nesse FX. Então, ele abre aqui, ó, aqui ele vai trazer os mais utilizados, usados, ele vai salvando aqueles que a gente utiliza mais, mas se vocês entrarem aqui, eu quero entrar nas fórmulas financeiras, ele vai dar todos aqueles cálculos lá de juros, disso, daquilo. Se eu quero entrar na trigonometria, se minha fórmula eu preciso usar seno, cosseno, qualquer coisa que é dessa área da trigonometria, tangente. Tem um de estatística, que vai trazer mais informações, né, média, desvio padrão e outras coisas, então eu consigo utilizar, tem essas fórmulas aqui. Agora, o desvio padrão. No desvio, a fórmula, ela é essa fórmula um pouquinho mais complicada. Olhem só, eu vou mostrar para vocês eu fazendo essa fórmula complicada para vocês verem como é que ela ficaria e depois o que é a gente utilizar o atalho. Então, vai ser o somatório de cada ponto menos o valor médio. Então, o conceito de desvio padrão é quanto que, né, como estão distribuídos as nossas medições ao redor desse valor médio. No momento que a gente pega e desconta do valor médio aquele valor que é o valor da minha medição, o pontual, o ponto menos a média, naquela parte de matemática descritiva, o que a gente está fazendo? A gente está medindo a distância entre esses dois pontos. Qual a distância entre o ponto médio e o ponto que eu estou avaliando, né, a minha medição? E aí, eu vou ter essa distância, como a gente está no eixo, ela pode ser maior ou menor, né? Pode ser que o valor médio seja maior ou menor, e aí é que eu vou ter um número positivo ou negativo, mas no momento que a gente leva ao quadrado, vai ficar tudo positivo. Então, eu vou ter um somatório dessas distâncias ao quadrado, e depois eu vou fazer a raiz quadrada disso. Então, aí sim, para tentar ter esse, que seria o módulo, né, dessas distâncias. Então, vamos lá. Primeira coisa...
Gente, alguém me dá um ok só para eu ir confirmando que tá tudo certo? Ok. Tá, beleza. Ok. Então, vamos lá. Para fazer essa fórmula, ela vai ser igual, eu vou fazer os somatórios ao quadrado. Então, esse ponto aqui, menos o valor médio, vou fechar os parênteses, e uma forma de elevar algum expoente no Excel é utilizar essa simbologia aqui, que é aquele acento circunflexo. Então, isso aqui ao quadrado. Olhem aqui onde eu coloquei a fórmula. A distância do ponto da titulação 1 menos o valor médio ao quadrado, mais o ponto 2 menos o valor médio, fecha, ao quadrado. Mais, agora vamos para o ponto 3, menos o valor médio, fecha, ao quadrado, mais aqui eu fiz o somatório de todos esses termos aqui, ó, xi menos x médio ao quadrado. Aí, tudo isso eu tenho que dividir por n menos 1. Então, aqui eu vou fechar os parênteses, aqui eu vou abrir, porque todo esse somatório eu vou ter que dividir por n menos 1, como n é 5, eu vou dividir por 4. E depois, tudo isso eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, eu vou colocar aqui, abre parênteses. Então, depois que eu dividir por 4, eu vou elevar a 0,5, que vai ser a raiz quadrada. E aí, eu calculei o desvio padrão. Aí, aqui, esse número ficou com um monte de casas decimais. Eu vou diminuir o número de casas decimais para a gente diminuir, aumentar e diminuir as casas decimais são nesse campo aqui, ó. Então, eu vou diminuir as casas decimais, que é muito ruim quando a gente vê uma tabela, ou mesmo analisando o Excel, que aparece esses números aí cheios de casa decimal, porque fica ruim de tu analisar, comparar. Então, aqui, padronizei. Que mão fazer essa fórmula, vocês não acharam? É muito, muito fácil eu esquecer de levar algum desses números ao quadrado. Então, sempre que a gente colocar fórmula no Excel, é assim, ó, ainda mais se tu bota uma fórmula e tu copia para toda a tua tabela. O cuidado que vocês têm que ter na hora de verificar se vocês fizeram certo, se não esqueceram de nada. Então, o que eu sugiro? Caso seja... Aqui a gente vai usar a fórmula de desvio padrão, ela está pronta. Mas pode ser que para a pesquisa de vocês precisa de uma outra fórmula. Faz ela, depois pega uma outra linha e faz tudo de novo do zero, não copia, para conferir se dá o mesmo resultado. Se dá um resultado diferente, um dos dois vocês copiaram errado, certo? Bom, eu vou só aproveitar que a gente fez essa fórmula aqui e eu vou mostrar como a gente pode, depois que a gente faz uma fórmula, qualquer tipo, pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser uma multiplicação, qualquer coisa, a gente não precisa fazer uma fórmula em cada célula. A gente pode copiar a fórmula. E o que o Excel faz? Sempre que a gente copia uma célula de uma célula de um ponto e coloca para o ponto do lado, para a coluna do lado, ele vai substituindo todas as letras. Olhem que aqui eu estou na coluna B, certo? Nessa coluna B, aqui eu fiz todos os cálculos usando os dados aqui. Então, é B6, B14, B7, B14, B8, B14. No momento que eu copiar isso para a célula C, olha o que ele fez. Ele não trocou tudo por C? Trocou, né? E se eu copiar para o lado... vou copiar para essa. Agora ele vai substituir tudo por D. Se eu copiar ela para o lado, na hora que ele substituir por E, o que ele vai encontrar? Zero, não tem nenhuma informação ali. Ali já deu, né, que não tem, o resultado vai ser zero. Essa é uma das formas de copiar. Tem uma outra forma de copiar, que ele faz a mesma coisa e no Excel, quando tu tem muitos dados, acaba tornando muito, muito rápido o nosso trabalho, que é assim, ó, eu fiz essa fórmula, eu conferi a fórmula, então eu
repeti ela, fiz tudo de novo e eu vi que ela está certa, eu tenho certeza. Então, já que ela está certa, eu vou puxar para os outros dados. Viram? Só cliquei nesse canto aqui, no momento que aparece esse mais, eu posso fazer para os lados e ele vai copiando sempre nessa lógica, né? Que eu tô pulando de célula para o lado, ele vai pular esse número também. E além de fazer isso, o que ele vai. Outra coisa que ele faz é, na hora de copiar para baixo, assim como no momento que eu copiei para o lado, ele mudou a letra, quando eu copiar para baixo, ele vai mudar um número. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que ele é B6 menos B14. Se eu fizer para baixo, ele vai fazer não B6 menos B14, mas ele vai fazer B7 menos B15. Todos os números ele aumentou um porque eu fui uma coluna para baixo. Certo? Então, isso é um atalho que o Excel tem e que facilita bastante o nosso trabalho. Bom, mas aí aqui eu mostrei toda a mão de fazer esse cálculo aqui de desvio padrão. E agora a gente vai para a fórmula. Vocês já viram? Ó, fiquem com esse número na cabeça, 0,13 e 0,30. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu vou colocar, já que existe uma fórmula, eu vou botar igual. Eu quero saber o desvio padrão deste conjunto. Deu 0,13. Aqui, igual, vou puxar a fórmula de novo. Desse conjunto, certo? Gente, só para vocês saberem, vocês viram que quando eu comecei a colocar as fórmulas, ó, quando eu começo a colocar igual des, ele puxa tudo aquilo que começa com des, aí eu botei des, tem vários tipos de desvio padrão. Aí, cada um desses desvios, ele vai ter uma fórmula de cálculo, porque às vezes a gente tem os dados que tenha, por exemplo, vai ter no meio ali uma informação que vai ser uma letra, um asterisco, vai ser alguma coisa. Então, aqui na função, se eu colocar na função estatística, por exemplo, aqui eu vou entrar nos desvios. Ó, ele vai dizer, ó, aqui, o que é o desvio médio? Desvio médio é a média, blá, blá, blá. O desvio PAD A, desvio PAD P, desvio PADA, desvio isso, desvio aquilo. Então, utilizando mais, que vocês vão ter mais dados, informações, né? Pode ser que vocês cheguem num nível um pouco mais avançado de Excel. É bom que vocês saibam que quando tem mais de uma forma de fazer um cálculo, ou então, se eu quero saber o que ele está contando, o que ele vai fazer, vocês podem entrar na fórmula e ver aqui a informação de como que o que significa aquela fórmula ou aquele cálculo, o que ele está considerando. Certo? Bom, então aqui, calcular a média, ok. Calcular o desvio padrão, ok. Agora, analisar o desvio percentualmente. O que é essa análise do desvio? Quando a gente tem alguns experimentos que são experimentos que tu tem um erro maior associado e tem outros experimentos que tu tem um erro menor. O próprio equipamento, ele dá uma variabilidade, ou o método dá uma variabilidade muito grande, muito pequena. O que eu sempre faço quando eu estou calculando média e desvio padrão é ter uma ideia quanto que é esse desvio em relação ao valor médio. Por exemplo, se eu tenho aqui está dando uma média 3,5. Vou usar o número inteiro para ficar mais fácil de pensar. Fiz um teste e a média desse teste deu 10. Nesse teste, que a média deu 10, se eu tiver um desvio igual a 2, esse desvio igual a 2, ele está representando 20% da média. É um número. Dependendo do método que se utiliza, esse número ele é aceitável. Se for um método que realmente, método, equipamento, todo o conjunto, né, ele tem uma variabilidade muito grande. Agora, se é um teste que tem um erro que é muito baixo, talvez esses 20% de desvio padrão seja muito alto. Então, eu tenho que sempre fazer uma avaliação de acordo com o erro que está embutido, o erro do método, o erro experimental e aquele resultado que eu estou obtendo. E nunca olhar o desvio e pensar naquele desvio como sendo um valor absoluto. Porque se eu tenho uma média de 10 e um desvio de 2, eu já estou falando de um erro de 20%. Agora, se eu faço um outro teste, a minha média deu 100, mas o meu desvio, em termos de valor absoluto, ele é igual a 2,
Então, o mesmo 2, que para 10 era um desvio muito alto, se o meu resultado está dando um valor médio de 100, esse 2 é 2%. Então, eu tenho já um erro que é um erro muito menor, né? Um desvio que é muito menor do que um desvio de 20% se a média fosse 10. Então, só olhar aquele número assim, ai, volta e meia tem uns alunos que chegam assim, ô Sara, eu fiz o cálculo da média e do desvio padrão que nem ensinou, o meu desvio deu 5, não é muito alto. Daí eu pergunto, 5 o quê? 5%? Não, deu 5. Tá, mas qual que é o valor médio? Não, o valor médio deu 7. Meu Deus do céu, tá horrível então, né? Se teu valor médio deu 7 e o desvio tá em 5, então vou ter que, nem considere esse teste, né? Vai ter que melhorar esse teu método, tentar diminuir a variabilidade. Então, sempre é importante saber essa proporção, né? Quanto que aquele valor do desvio é, considerando qual a dimensão da média. Então, uma coisa que eu sempre faço é o desvio percentual. Então, o desvio percentual. O desvio percentual vai ser o quê? Vai ser esse 100, que eu estou fazendo, faltou igual, peraí, igual 100 vezes o quê? Esse número do desvio dividido pelo número do valor médio. E aí, copiando para o lado, eu tenho todos eles. Olha só. Considerando os valores médios, eu estou com um desvio de 5,6%, 3,54% e 8%. Aí, dependendo do teste, né, das condições e do tipo, eu posso dizer assim, aqui tá. Normalmente, se utiliza, assim, para a maioria dos testes, assim, um desvio aceitável até 10%, um desvio padrão 10% em relação ao valor médio, né, que é pelo menos para ter um parâmetro, né, para testes mecânicos de polímeros, algumas análises desse tipo, se está dentro desse valor de 10% em relação ao valor médio, tá ótimo. Tá ok? Bom, agora vamos inserir os gráficos. Então, a gente já fez esse, calculou a média, calculou o desvio, analisar o desvio. Agora sim, inserir um gráfico de barra. Para inserir esse gráfico, o que eu vou colocar no gráfico? Eu vou colocar os valores médios. Vocês lembram que aqui a gente estava vendo a tabela com cada uma das repetições. Eu vou mostrar um gráfico para vocês horrível e um gráfico que já fica, né, melhor. O que seria um gráfico horrível? Eu seleciono, então, para fazer o gráfico, tem que selecionar os dados que vão fazer parte desse gráfico. Inserir gráfico aqui. Pronto. Aqui a gente tem. Vocês viram que aqui eu fui alterando, né? O que ele considera? O que é o eixo X? Se o eixo X é esses números, ou o que está considerando que agora a primeira linha é são os títulos, né, do eixo X. Então, eu tenho aqui os conjuntos da amostra 1, o conjunto da amostra 2, o conjunto da amostra 3. Como aqui, assim como a tabela com todos os dados é uma tabela ruim de conseguir analisar, esse gráfico ele também é horrível de analisar. A gente não precisa colocar no gráfico cada ponto. Olha como fica difícil de eu conseguir enxergar aqui essas repetições, como é que ficou, qual foi a tendência. Então, esse aqui é um tipo de gráfico que é usando todos os dados. Agora, a gente vai fazer o gráfico utilizando os valores médios. Então, seleciono os dados, vou colocar em inserir e vou colocar aqui o gráfico. Eu não botei 3D. Aqui. Pronto. Olha só a diferença que é eu ter analisar os dados em que eu tenho assim, todos os, né, misturar todos eles, os pontos, e aqui eu tenho já o valor médio, certo? Então, aqui eu vou ter o valor médio de cada uma das amostras. Lembra que eu falei da escala? Que esse gráfico aqui, que é o gráfico de coluna, como fica, como ele te induz a uma interpretação errada, porque a gente tem aqui, esse parece muito menor do que o primeiro. O problema aqui é a escala desse eixo Y. Então, o que a gente vai fazer? Alterar a escala do Y. Para isso, aqui ele já, nessa versão que eu estou aqui do Excel, é só dar um clique em cima, né, 2 cliques, ele já abre aqui
qual é as opções de formatação. Aqui nessas opções aqui do eixo, diz, ó, mínimo igual a 3,64. Então, aqui, eu vou botar que o meu mínimo vai ser 0. Ó, agora, ele já começa do agora aqui nessa escala eu tenho essas informações que são aqui, eu posso alterar então nessa formatação. Ele vai de 1 a 4, mas eu quero botar de 1 a 5, porque eu vou adicionar a barra de erro, ele vai ficar mais fácil de visualizar, então ele está de 1 a 5, 0 a 5. E o meu eixo principal, eu vou deixar que ele vai ser 1, então eu quero de 1 em 1. Imagine assim, se vocês vão fazer uma escala, um gráfico, e aí vai até 50, e ele tá aqui, a unidade principal dele é de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, tu não consegue nem enxergar esse eixo. E aí, o que é melhor? Mexe, bota que vai ser de 10 em 10, de 5 em 5, tu vai alterando aqui, conforme a necessidade, onde tu vai querer essas linhas para conseguir visualizar. Aí outra coisa é aqui, ó. Mas eu não, como ele está de 0 a 5, eu não preciso desse vírgula 00. Então eu posso mexer, aqui tem várias opções de formatação, e aqui tem, ó, eu posso mexer no número. E aí, aqui mexendo no número, ele vai dizer quantas casas decimais eu quero. Eu posso deixar uma casa decimal, ou eu posso deixar aqui como 0. Nenhuma casa decimal. Então, algumas vezes não é necessário ter, né, casas decimais ali. O que mais eu posso fazer? Então, aqui, mexi já na escala, mexi no formato. Eu posso alterar o tamanho da letra. Então, se eu vou na página inicial e quiser achar que ali está muito pequeno, aquela numeração, ó, eu posso aumentar o tamanho desses textos, conforme a necessidade. Posso colocar o título no gráfico. Qualquer coisa. E aqui nessa versão, eu tenho essa possibilidade nesse mais de colocar títulos nos eixos, mas algumas versões Excel, eles têm aqui nessa barra de ferramentas essa possibilidade de ficar mexendo nos títulos. Então, aqui na formatação, ó, se quiser colocar, algumas versões elas colocam nesse campo aqui de cima, né, essa possibilidade de mexer na formatação. Então, nesse mais, o que eu posso fazer? Ó, eu posso colocar título nos eixos, daí se eu selecionar aqui, eu vou ali, coloco os títulos. Posso selecionar rótulo de dados. O que é o rótulo de dados? Vocês estão vendo que está aparecendo agora o número em cima? Então, aqui ó, no rótulo de dados, é esse número que está aqui. Então, para facilitar, por exemplo, se eu coloco esse gráfico, mas eu não vou decorar esses números, mas eu quero falar esses números, daqui a pouco é uma bengala, deixar aquele número aparecendo, tem gente que prefere a utilização do rótulo. Posso aumentar o tamanho da letra ali do rótulo também, se é importante frisar, eu quero marcar, eu quero colocar aqui uma cor diferente, aquele que ficou menor, o que ficou maior. Então, tudo isso são ferramentas de formatação que dá para usar. Deixa eu tirar o rótulo. Então, isso eu posso colocar, né, rótulo de dados. Posso colocar essa barra de erro e legenda. Então, ainda se eu quiser colocar, que a legenda fique disponível, se aqui, ao invés de ter a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, eu colocar só 1, 2, 3, e aí depois eu vou botar a legenda, e aí na legenda eu vou colocar que o 1 significa, o que é o 1? 1 é isso mais isso, a 2 é isso mais aquilo, a 3 é não sei o que, mas não sei o que. Então eu posso colocar essas informações na legenda. Geralmente quando tem muitos, né, daí a gente pode colocar cores diferentes, e aí sim colocar uma legenda que vai representar cada uma dessas cores. Certo? Deixa eu botar o título, o eixo. Aqui. Por exemplo, aqui, eu posso colocar nesse eixo aqui, teor diastocético percentual. E esse eixo aqui, como ali já diz que é a amostra 1, a amostra 2, eu não preciso deixar redundante e botar aquele eixo, certo? Então, assim,
a gente pode ir fuçando. Ideal, né, nessa parte de gráfico é vocês irem fazendo os gráficos e fuçando neles e aprendendo, utilizando, né, principalmente quando entra nessa parte de formatação. Só que olha só, comparem esses dois gráficos que eu fiz. O gráfico colocando todos os dados e o gráfico colocando os valores médios. É muito mais fácil a gente comparar esses valores médios do que aqui mentalmente eu tenho que imaginar onde é que seria a linha média de cada um deles para dizer o que está maior, menor e assim por diante. Dessa atividade, o que está faltando é colocar a barra de erro. Então, eu vou selecionar aqui o gráfico e vou colocar ali assim, ó. Então, aqui nos elementos do gráfico, barras de erros. E aí, eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, tem algumas empresas que fazem, principalmente empresa que faz ensaios para fora e que tem uma metodologia baseada em alguma norma, e aí faz muitos ensaios, eles podem usar o erro que a norma indica. Então, quando se estabeleceu um método, se fez estudo de RR, se fez análise estatística e já se tem assim, ó, o erro desta análise é de tantos por cento. Então, pode-se utilizar, né, um erro padrão, e aí ele vai considerar esse erro padrão em todos os testes, mas tu só pode usar esse erro que a norma está indicando se tu fizer tudo de acordo com aquela norma. Se tiver uma variação na temperatura ambiente, já não dá para utilizar aquele valor da norma. Então, tu mesmo pode, daí, alguns laboratórios desses fazem o quê? Eles determinam no laboratório, nas condições deles, qual é o erro daquele método. Então, esse erro, ele é um erro padrão. E o que eu mais utilizo é o personalizado. Aqui, ó, eu boto mais opções para poder utilizar esse campo aqui, ó, que é erro personalizado. Esse erro personalizado, eu vou colocar os meus dados. Então, eu vou selecionar o campo. No caso aqui, eu vou selecionar essa linha de desvio que a gente calculou. Então, nesse erro personalizado, agora eu vou especificar. Ele abre essa janela para eu colocar qual é o erro positivo. Então, a barrinha para cima é o erro positivo e o erro negativo, que é a barrinha para baixo. Então, eu vou agora, aperto aqui nesse vermelhinho, e aí eu vou selecionar que o meu erro vai ser isso aqui, ó. Ele vai considerar que para os três, esse é o meu erro positivo, e para os três, eu vou selecionar o mesmo valor, esse é o erro negativo. Ok. E aí agora ele não colocou mais um erro padronizado, mas ele colocou a minha barra de erro, certo? E aí com isso a gente já tem o valor, o gráfico pronto. Então aqui eu já tenho os valores médios e já tenho ali os valores de desvio no gráfico, certo? Vamos para então a atividade 2. Atividade 2, aqui, ó, evolução da dureza de um composto com aumento do tempo de vulcanização. Então, aqui, o que era a dureza inicial, à medida que foi aumentando esse tempo, teve um aumento no valor de dureza, e agora eu quero ver como é que vai ficar essa evolução de acordo com o tempo. Então, lembra que eu falei, a primeira coisa, a gente tem que ver o que a gente pode fazer a média e o que a gente não pode fazer a média. Se eu tô com tempos diferentes, eu não posso fazer a média desses tempos diferentes. Só que aqui eu tenho essas repetições. Então, aqui, o primeiro, né, uma amostra 1 no tempo 0, a amostra 2 no tempo 0, a amostra 3 no tempo 0. Aí, aqui, a amostra 1 no tempo 2, a amostra 2 no tempo 2, e a amostra 3 no tempo 2, e assim por diante. Então, eu vou fazer aqui uma média desses valores. Então, agora eu vou copiar esse primeiro. Então, esse aqui são os meus dados brutos e agora vai ser começar a minha análise de dados. Então, aqui eu vou colocar o valor médio. Já vou fazendo o atalho, né? Não vou botar aquela fórmula que a gente tinha antes, igual média, e a minha média vai ser, ops, que eu pulei uma linha. Aqui. Aqui nesse tempo, vocês viram que eu botei assim, ó, selecionei e botei Ctrl C. Uma outra coisa que a gente pode fazer, dentro da lógica
dentro da lógica de copiar e colar ou de usar a fórmula, ao invés de eu copiar isso aqui, eu posso colocar aqui, ó, igual a isso. Então, eu posso botar uma fórmula que eu só vou repetir, por exemplo, aqui, ó. Digamos que aqui eu vou continuar 10, 12, posso ir colocando, ele já vai criando na nossa próxima qual é essa continuação. Então, vamos... Deu. Agora o valor médio, já no atalho, igual, agora então eu vou puxar a fórmula, média, e eu quero a média desses 3 pontos aqui. Certo? Então, ele já está fazendo a média, e aí se eu clicar aqui, nessa barrinha aqui, onde tem a barrinha de fórmula, ele já vai aparecer o que ele está calculando. Ele está calculando a média de B6 até o D6. Essa verificação aqui, ela é boa, porque, por exemplo, se eu... digamos que eu cliquei errado e eu fiz isso aqui. E foi. E a gente vai no automático fazendo um monte de coisa. Agora eu vou fazer uma conferência. Ops! Aí eu vi que eu puxei essa fórmula errada. Então, vamos lá de novo, corrigindo. Só eu quero saber a média desses aqui. O nosso próximo campo é o desvio. Ops! Desvio. Já vou usar a fórmula igual o desvio desses 3 pontos aqui. Vou diminuir aqui o número, para não ficar essa coisa esquisita. Pronto. E agora eu vou calcular o desvio percentual. Aí aqui eu vou botar a fórmula igual 100 vezes esse dividido por valor médio. Pronto. Agora que eu coloquei, vocês viram que eu só coloquei nessa primeira linha aqui no tempo zero, média, desvio e o desvio percentual. Conferi, tá tudo certo? Agora eu vou puxar para as linhas de baixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer se eu fizer um de cada vez. Eu selecionei esse. No momento que eu puxar para baixo, ele vai mudar a numeração. Então, aqui eu tinha B6 até D6, no próximo, B7 até o D7, porque eu estou transferindo uma linha. Então, aqui, da mesma forma, ó, uma linha e aqui uma linha. Certo? Então, esse é um dos modos de fazer. E o outro, muito mais fácil, é eu puxar, por exemplo, vou fazer por esse aqui. Se eu ir aqui no canto e puxar para todos, ele já fez tudo. Eu fiz o primeiro, e aí no momento que eu fiz esse transporte, ele foi trazendo todos no mesmo sentido. E aí, com isso, está pronto essa tabela. Então, a média, o desvio e desvio percentual, olhando o desvio percentual, todos abaixo de 10%, então aqui a gente está com bons resultados. Agora, vamos mostrar como fazer o gráfico. O gráfico, eu vou querer no eixo X o tempo, e no eixo Y eu vou querer esse valor de dureza média. Então, eu vou fazer o gráfico dessa forma assim, ó. Selecionei os pontos, e aqui, o gráfico para fazer esse tipo em que eu coloco o valor desse tempo é o gráfico de dispersão. Olha só, ele tem aqui no tempo, né? Cada um desses tempos aqui tem os valores de dureza média. Agora eu vou fazer aqui, colocar... formatar. Então, aqui eu não quero que seja de 1 em 1, eu quero que essa minha escala aqui seja de 2 em 2. E aí, como ele vai ser de 2 em 2, eu vou fazer de 0 a 10 e que apareça de unidade principal 2. 2 em 2, certo? Posso mexer aqui. Antes eu coloquei aqui, né, no tamanho da fonte, mas aqui eu também posso vir por esse lado. Eu posso mexer, então, o número de casas decimais, se é um tipo de, né, outro tipo de informação, de número, por exemplo, data, outra coisa, a gente pode fazer aqui. Aqui eu vou tirar essas casas decimais, então vai ser de 0 a 60, de 10 em 10. Eu não vou fazer de 0 a 60 nesse caso, porque não precisa. Como não é um gráfico de coluna, eu não preciso botar começando no 0. Aqui eu vou colocar que ele vai começar em 30.
posso botar em 30, 35, mas tanto faz. 30 até 60, de 10 em 10. E aqui, no número, eu vou tirar as casas decimais. Então, é só vir aqui onde tem o número e tirar aqui o número de casas decimais, certo? Então, aqui eu arrumei os eixos. Agora, vamos arrumar os títulos dos eixos. Aqui, a gente tem qual informação no eixo X? É uma informação de tempo. E esse tempo é em minutos. Então, aqui eu vou colocar tempo, minutos. Aqui no eixo é dureza. Dureza Shore. E a questão do título do gráfico depende, né? Muitos trabalhos, por exemplo, se tu vai escrever de acordo com a BNT, tu vai colocar em cima. Tu vai colocar em cima ali qual é né? Gráfico 1, blá, 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 o título, as informações, daí aqui no gráfico não precisa do título. Agora, né, daí já fica assim o gráfico. Tudo o que vocês podem mexer, então, em termos de formatação, eu quero que essa linha aqui, que é a linha do gráfico, ela fique mais forte. Então, tudo isso pode ser feita, né? E aí, de acordo com a necessidade, certo? Bom, coloquei aqui esses pontos, então vamos lá, calcular o valor médio, construir o gráfico, incluir a barra de erro. Então, agora vamos incluir a barra de erro. A minha barra de erro vai ser aqui a barra de erro, mais opções, e a gente vai no personalizado, especificar o meu erro, ele tá nessa coluna aqui, e nessa coluna aqui. Ok. Esse aqui, eu não se a minha versão, ela sempre traz automático esse erro no eixo X, mesmo que eu selecione para não colocar ele, daí eu apago. Aqui está a minha barra de erro, meu erro está, eu fiz o erro só na medição da dureza, não tenho um erro no eixo X, se eu tivesse eu poderia colocar no eixo X também. Bom, coloquei a barra de erro, agora adicionar a linha de tendência. Como é que a gente faz a linha de tendência? A gente seleciona os pontos, vai lá, onde, mesmo lugar que a gente adicionou a barra de erro, ele também tem essa possibilidade de linha de tendência. E se eu apertar aqui na linha de tendência, ele tem várias possibilidades, né? Então, aqui, ó, linha de tendência, aqui ele puxou essa linha de tendência linear. Deixa eu botar mais opções para mostrar o menu todo. Então, aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência, digamos que é um fenômeno que tem conhecido, ele segue uma tendência exponencial, ou pegar os dados do Covid lá, botar exponencial, polinomial, pode ser, então, com x ao quadrado, potência, então tem vários formatos. Esse formato aqui é o formato linear, ele já está com bom ajuste, e aqui o que é importante, sempre para a gente conseguir analisar, é importante ter um valor de R quadrado, que é o coeficiente de correlação linear. Então, eu vou selecionar isso e eu vou selecionar para aparecer a equação. Então, olhem que aqui, para essa reta, ele já está dando qual é a equação da reta e qual é o valor do R quadrado, certo? Então, aqui ele já tem esses dados. Por exemplo, uma coisa que dá para fazer é dentro daqueles exercícios de matemática que vocês têm que construir, para fazer o gráfico, né? Construir o gráfico. Daí tu coloca ali os valores do x, com a equação da reta, tu tem os valores do y. Dá para construir, né, como um exercício, construir o gráfico, adicionar essa linha de tendência e ver se ela bate com a equação que vocês tinham inicialmente, ou mesmo com a equação de segundo grau, a equação polinomial, né? Como ficaria um gráfico de uma equação lá de terceiro grau, né? Pode construir os dados de x, de y, se vocês têm as equações, e depois coloca ali para construir, fica bem legalzinho. Certo? Bom, próxima atividade. Essa atividade aqui, eu vou deixar, como vocês têm um arquivo, vocês podem brincar com ela. Então, assim, ó, criar um gráfico de dispersão e formatar esse gráfico. Então, aqui é só para mostrar
né, esse gráfico de dispersão. Aqui tem uma outra coisa que é uma ferramenta do Excel. Se a gente aperta o Shift, a gente consegue ir para o lado. Então, para eu selecionar, eu não preciso ir com o mouse fazendo assim. Ó. Às vezes, quando é muito grande, muitos dados, por exemplo, aqui, principalmente no notebook que tenha, ou tu tenha um mouse, fica complicado, às vezes, tu acertar, né, quando são muitos dados. Se a gente apertar o Shift e vai para o lado, ele puxa mais uma coluna, mais uma coluna. Se eu estou com o Shift apertado e boto para baixo, ele vai selecionando uma linha de cada vez. Agora, se eu apertar o Ctrl Shift, ele seleciona até a última linha ou até a última coluna. Então, agora eu vou voltar aqui, eu estou apertando no meu teclado Ctrl Shift, eu vou para o lado, ele vai selecionar até a última coluna, quer ver? Agora eu vou apertar para baixo, ele vai selecionar até a última linha. Já selecionou tudo. Inserir um gráfico de dispersão. Pronto, ó. Só fiz inserir gráfico de dispersão. O que é para ser a atividade agora é formatar o gráfico. Então, eu fiz um gráfico de dispersão com esses dados e esses eixos aqui com esse monte de casa decimal, esse intervalo, o tamanho ficou pequeno e assim por diante. Então, esse aqui vai ficar de atividade para vocês brincarem, né, com as formatações. Só para mostrar para vocês, eu tenho essa possibilidade de ir mexendo no gráfico enquanto ele está na própria planilha, enquanto eu estou fazendo essas conferências, né? Ah, selecionei os dados corretamente, e olhando o número, e olhando não sei o quê. E tem uma coisa que facilita bastante, que é mover o gráfico, olha só. A gente pode ter uma dessas abas ser a nossa planilha com todos os dados, e eu posso ter uma outra aba para o gráfico. Então, aqui eu cliquei em cima do gráfico, agora eu vou apertei com o botão direito do mouse, aparece ali, ó, mover gráfico, e eu vou botar ele como uma nova planilha. Daí vai ser esse que é o gráfico 1, por exemplo, posso colocar o nome dele. Ok. Aí agora já fica bem mais fácil para fazer a formatação, certo? Então agora o que a gente, assim, se eu quiser mexer nessa escala, né, mexer nas linhas, mexer nos títulos, então essa também é uma possibilidade de ter uma aba, né, uma planilha com dados aqui e uma planilha com um gráfico. Daí pode botar planilha 1, gráfico 1, planilha 2, gráfico 2 e assim por diante, fica mais fácil para fazer essas formatações, certo? Bom, próxima atividade, essa atividade aqui, que vai ser a atividade 4. Ah, essa aqui também vai ficar para exercício para vocês, como a gente não vai ter muito tempo para mostrar outras coisas. É dentro da mesma lógica. Esses aqui são os dados de um dos testes que eu fiz lá no meu mestrado. E aí, o que vocês podem fazer? E se vocês quiserem fazer e mandar para mim, ou se quiserem fazer, mas aí não conseguiu executar todos esses objetivos, quiser mandar uma mensagem para mim e me perguntar, não tem problema, certo? Só isso aqui, se vocês quiserem, na hora de treinar, se tiver uma dúvida, então vocês podem fazer isso, formatar, inserir barra de erro, fazer o gráfico, e aí, se não der certo, ou se mesmo se quiserem conferir, não tem problema em mostrar. Pronto, então agora vamos utilizar a tabela do Excel e as ferramentas que o Excel tem para calcular os parâmetros de uma equação. A equação que a gente vai usar é essa equação da viscosidade, que segue a equação de Arrhenius. A viscosidade N é igual a A, que é uma constante, vezes o expoente neperiano elevado a EA sobre RT. Para a gente conseguir fazer a linearização, então tem que aplicar logaritmo nessa equação, e a gente chega nessa equação aqui, que é uma equação linear, ln de n, então eu vou pegar os valores de viscosidade e aplicar o logaritmo natural, igual ln de A, mais, aí aqui, como a temperatura é o que a nossa variável independente, para fazer essa linearização, ela vai ficar 1 sobre T, vezes EA, energia de ativação, vezes R. EA sobre R. Então, aqui a gente tinha expoente neperiano elevado a EA sobre RT. No momento que aplica logaritmo, cai o expoente e fica EA sobre RT. E esse 1 sobre T
vai ser o nosso x. Se esse 1 sobre t vai ser o nosso x, aqui a gente vai ter que tudo isso vai ser o coeficiente angular. Como R é um valor constante, e eu tenho os valores de t que foram medidos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer no eixo x, os pontos de variável independente vai ser 1 sobre RT. E aí a gente vai ter que o coeficiente angular vai ser apenas igual à energia de ativação. E nos valores de y, valores de n, vou aplicar o logaritmo de n. E assim, quando a gente tiver a equação dessa reta, o nosso coeficiente angular vai ser igual à energia de ativação e o coeficiente linear vai ser ln de A, e a gente descobre esse valor do A, que é a constante da equação de Arrhenius. E a gente descobre a energia de ativação deste processo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, esse aqui foram os dados brutos. Eu tenho diferentes temperaturas. São 3 experimentos, são 3 amostras diferentes. E para cada uma dessas amostras, a gente tem o valor da viscosidade, como ela foi alterando, né, modificando, à medida que a temperatura foi sendo aumentada. Para conseguir fazer a definição desses parâmetros, o que a gente vai fazer? Aqui, como a gente tem nos pontos de X, ao invés de ter temperatura, a gente vai ter 1 sobre RT. E esse T já passando para Kelvin. Então, pega aquela temperatura medida, mais 273, multiplica pelo valor de R, e aí 1 sobre RT vai ser os nossos valores, vão ser os nossos valores no eixo X. No eixo Y, o que a gente tem que aplicar? Logaritmo natural da viscosidade. Então, para isso, a gente tem todos eles aqui já calculados. Já que a gente já calculou isso, agora vamos só fazer a definição dos parâmetros. Então, agora eu selecionei essa tabela, vou inserir um gráfico, que vai ser um gráfico de dispersão. Pronto. Olha só. Esse gráfico de dispersão... Ops. Eu tenho aqui as 3 curvas, posso trabalhar agora com a formatação desse gráfico. Então, aqui, essa escala, por exemplo, ela tá de 0 a 7, de 1 em 1, e eu vou tirar as casas decimais, porque não precisa tanta casa decimal assim, peraí, número. Zero. Tá. Tirei as casas decimais ali. Bom. Aqui, como não é um gráfico para apresentação, vai ser um gráfico que eu vou usar só para calcular, eu não vou ficar muito tempo na formatação dele. Vou aqui direto para os pontos. Esse aqui é um conjunto de dados, que é esse PE3. Eu vou adicionar aqui, ó, linha de tendência. E essa linha de tendência, vou botar mais opções, porque eu quero, com essa linha de tendência, ó, eu tenho essas possibilidades. Então, se for uma curva exponencial, uma curva de potência, uma polinomial, em que eu posso colocar qual é a ordem, se é de ordem, segunda ordem, terceira ordem, assim por diante. Mas aqui é uma linear, e essa linear eu vou pedir para colocar equação e R quadrado. Esse R quadrado, lembrando, sempre, quanto mais próximo de 1, melhor é a nossa correlação linear. Então, aqui deu um R quadrado de 0,95. Aqui eu posso, verifico quais são esses valores. Aqui eu tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear. Agora vamos para o segundo. Seleciono linha de tendência. Linear, eu quero equação e R quadrado. Já tenho aqui da segunda. Essa aqui é a laranja, que é PE2. E aqui a PE1
Vou inserir também, selecionei os dados, adicionar a linha de tendência. Eu quero R quadrado e eu quero a equação. Aqui, ó. P1, P2 e P3. Com isso, o que a gente pode fazer? Primeiro, já dá para comparar, que olha só, o P1 tem um R quadrado de 0,9994, R quadrado muito bom, então é uma ótima correlação linear, assim como esse 2. O que ficou um pouquinho piorzinho foi esse terceiro. Agora eu vou colocar eles aqui na ordem para conseguir. Então, esse aqui é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Com isso, o que eu vou colocar? Eu já tenho aqui esses dados. O EA, que é a energia de ativação, ele é igual ao coeficiente angular, que é aquele que acompanha o X. Então, no 1 é 56,534. No 2, 64,547. E no 3, se eu tenho aqui os valores do ln de A, agora para eu determinar qual é o valor do A, como é que a gente tem que fazer? Então, eu vou ter que colocar o expoente. Ó, eu coloquei, agora eu peguei esse número, ln de A, então, para saber o valor de A, tenho que elevar esse número ao usar esse número, então, para calcular o A, aplicar esse número no exponencial. Copiei para os outros 3. E aqui, o valor de R quadrado. R quadrado, 0,9994, 9947, 09543. Pronto. Com isso, nós conseguimos determinar os parâmetros desta equação, que é o A e o EA, para cada um desses 3 experimentos. Esse aqui eu coloquei os objetivos mais para vocês irem treinando mesmo, mas agora o que eu quero mostrar é isso aqui, que é quando a gente tem muitos dados, por exemplo, eu faço uma pesquisa e aí depois eu quero usar esses dados, fazer um tratamento deles. Digamos que eu fiz um levantamento, aqueles levantamentos que a gente faz com formulário do Google, por exemplo, depois a gente pode transpor esse formulário ou transformar ele em uma planilha. Só que se a gente tem uma planilha, que é uma planilha assim, que tem muitos dados, é difícil a gente. Agora deixa eu ver aqui quantos, por exemplo, tem um dos cursos que é tecnologia têxtil. Quantas pessoas se inscreveram para fazer tecnologia têxtil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês viram que fica muito complicado a gente fazer esse tipo de análise? Então, para trabalhar com esse tipo de informação, assim, quando a gente tem um levantamento de dados, tem vários métodos que a gente pode usar. Um deles é a classificação. Então, por exemplo, se eu quero pegar, a partir dessa planilha, criar outras planilhas, eu posso fazer o seguinte, ó, eu seleciono todos os dados. Então, shift para lá, para baixo. Selecionei todos os dados e aí, aqui nesse campo, antes a gente estava trabalhando nessa campo aqui inicial, que é aquelas formatações iniciais, aqui no inserir, onde a gente ficou inserindo os gráficos, tem um deles que é dados, que é para a gente trabalhar com esses dados. O que eu posso fazer aqui, na hora de trabalhar com esses dados, olha só, eu posso classificar.
E aí, nessa classificação, eu posso utilizar a ordem alfabética, ou eu posso selecionar onde é que eu vou querer classificar, e ele já vai colocar aqui quais são as minhas possibilidades. Aqui, eu vou colocar que eu quero classificar por nome do aluno, ou por minicurso. Vou botar por minicurso. Eu vou colocar minicurso e vai ser em ordem alfabética. Pronto. Vocês estão vendo que aqui ele agrupou todos os que selecionaram participar desse minicurso? Então, se eu quero gerar uma tabela que vai ser uma lista de presença para esse minicurso, eu posso selecionar isso aqui. Aí eu boto Ctrl C, abro uma planilha nova, Ctrl V, e aí, para quem for o palestrante desse minicurso, eu já tenho uma lista de chamada de todos que se inscreveram, quais são as turmas e assim por diante. Eu posso daí, ó, verificar nos outros minicursos. Olha, esse aqui, Excel básico. Então, quantas pessoas se inscreveram? Aqui o próximo, tecnologia têxtil. Então, essa é uma das formas. Assim como eu classifiquei por esse minicurso, eu poderia ter classificado por turma. Por turma, não. Por classificar. Aqui, ó, por... se a gente tivesse colocado um campo ali de série, podia ser por série, botar por turma, e aí, ó, do menor para o maior. Então, aqui, todos os alunos que se inscreveram, que eram da turma 11, né, esse ano que aconteceu isso, todos que eram da 11, 12, da 13, 11, então, aqui eu estou organizando todos os dados de inscrição por turma. Então, essa forma de classificação, ela é boa para a gente fazer esses agrupamentos e gerar novas planilhas, copiar, entendeu? Eu consigo copiar todos os dados. Por exemplo, se eu vou depois, eu quero gerar certificados. E para eu gerar esses certificados, eu tenho um monte de turma para entregar, fica mais fácil, por exemplo, se eu seguir nessa linha. Bom, dessa turma, eu vou precisar fazer um certificado de introdução à tecnologia têxtil para esse menino, e eu vou ter que fazer aqui, desse minicurso aqui, um certificado para essa aqui. Né? Não sei se está aí o Vitor e a Gabriela, mas é os dados de quando ele estava no primeiro ano. Então, isso a gente pode fazer. Então, eu posso separar por turma, por exemplo, para eu organizar. Então, depende do que a gente quer. E tem um outro formato, deixa eu só voltar para o inicial, que estava bem bagunçado. Aí. Então, uma das formas é trabalhar com essa classificação, e a outra forma que a gente pode utilizar é trabalhar com o filtro. Então, aqui eu vou colocar essa possibilidade, filtro. Então, eu clico em cima, né, de uma das categorias ali da minha barra, e agora eu coloquei o filtro, e eu posso trabalhar. O filtro é bom para fazer assim, um levantamento estatístico. Eu não quero saber os nomes, mas o que eu quero saber? Eu quero saber quantos alunos do primeiro ano estão participando. Então, eu não vou selecionar tudo, mas eu vou selecionar aqui ó, só as turmas de primeiro ano. Então, tem 3 turmas de primeiro ano participando. Quantos alunos deu? Daí já fica fácil de contar, certo? Aqui, quantos alunos a gente tem. Ó, eu estou selecionando 10 linhas. Ali já... Eu vou falar segurando. Naquele canto ali embaixo tem arquivo, daí diz do Axis, da web, do texto, né? Aí tem 10 linhas vezes uma coluna. Então, ali eu já contei quantos eu estou selecionando. Tem 10 alunos de primeiro ano. Eu quero saber quantos que tem de segundo ano. Então, eu vou selecionar aqui todas as turmas de segundo ano que estão participando. E aí, com isso, a gente consegue fazer umas tabelas auxiliares. Então, se eu quiser fazer uma estatística, nesse ano, quantos alunos de primeiro ano participaram, quantos de segundo, quantos de terceiro, quantos de quarto, eu posso usando esses filtros para daí fazendo essas auxiliares. Eu quero saber se tem algum aluno do quarto ano que fez o curso de tecnologia têxtil. Olha só, até teve noturno aqui, eu vou selecionar eles depois. Aqui, ó, quarto ano, aqui, e eu quero saber desses de quarto ano, quantos fizeram, aí eu quero saber, por exemplo, né, eu quero saber quantos fizeram o curso de tratamento de águas. Então, eu estou aplicando 2 filtros. Ele fez, então, quais os alunos do quarto ano que fizeram esse curso. Então, algumas vezes a gente pode, por exemplo, né, assim, expandindo.
Vamos fazer um levantamento, uma pesquisa, apliquei um formulário para todos os alunos da escola. Aí eu quero saber quantos alunos da química têm computador em casa. Então, uma das minhas perguntas foi qual era o curso da pessoa. Então, eu vou botar no filtro química. Aí eu quero saber quantos têm computador em casa. Aí, então, eu vou selecionar aqueles ali. Se a gente usa o sistema de classificação, é difícil a gente começar a fazer juntar muitas categorias. Tu vai classificar uma das categorias, pode classificar a próxima, mas fica difícil. Agora, o filtro fica muito fácil. Por exemplo, se eu quiser juntar, eu quero saber quantos alunos da química têm computador em casa e quantos têm internet em casa, banda larga. Então, vai ter uma pergunta que vai ser qual é o seu curso? Tem uma outra pergunta se tem computador, não tem computador e assim por diante. Vai ter uma pergunta que vai perguntar se a pessoa tem internet banda larga ou se tem internet móvel. E aí eu consigo utilizar esses filtros ao mesmo tempo, certo? Então, esse campo de autofiltro, o filtro ele é muito, muito bom quando a gente começa a ter assim, essas tabelas, né, complexas. Eu vou botar todos de volta. Essas tabelas com muitos e muitos dados, e a gente, na hora de analisar esses dados, a gente não vai ficar assim. Se a gente for contar, lembra que sempre que a gente está contando, a gente pode errar, né? Então, o Excel ele ajuda muito para a gente não cometer alguns erros. Gente, o que eu queria mostrar para vocês era isso.